Quem vai falar diante de uma audiência, vai fazer uma apresentação, um discurso, uma palestra, seja o que for, pensando que essa audiência está absorvendo ali apenas suas palavras, suas ideias, erra. Quem pensa assim, normalmente acredita que as palavras e as ideias possuem uma força autônoma, né? E que ele, como orador, não passa de um mensageiro, de um portador, assim, isento de um conteúdo que teria uma sobrevivência separada, autônoma, independente. Só que, na verdade, as palavras elas possuem uma função muito específica, que é de fazer referência a uma realidade que existe além delas. Existe antes delas e existe além delas. Na verdade, palavras são apenas intermediárias, são apenas símbolos que apontam, que direcionam para uma realidade que não está nas palavras. As palavras não são nada. Sem essa realidade, as palavras não são absolutamente nada. Então a verdade é que quem fala com uma audiência, com um público, transmite para ele muito mais do que palavras. As palavras só são um instrumento para isso. Ao falar com o público, o orador está transmitindo, ou pelo menos tentando transmitir, realidades. E essas realidades que ele está tentando transmitir, elas existem no mundo. Elas residem no mundo, independentemente das palavras, independentemente das pessoas. Ainda que não houvesse palavras e não houvesse pessoas, as realidades estariam lá. No entanto, essas realidades, apesar de existirem independentemente das pessoas, elas só podem ser reconhecidas conscientemente pelas pessoas, né? E estas, nesse processo de reconhecimento dessas realidades, elas não absorvem as realidades mesmas, mas elas criam dentro de si versões dessas realidades. Então, quando uma pessoa, por exemplo, se depara com um animal que nunca viu na vida, ele conhece, ele tem o conhecimento, né, daquela realidade. Porém, quando ele sai daquele lugar e volta para casa, o que ele traz com ele não é o animal, não é a realidade mesma com a qual ele teve contato. Ele traz, dentro da sua cabeça, uma versão daquela realidade. Uma versão que ele processou dentro dele. Uma versão geralmente, ou geralmente não sempre, imperfeita, incompleta. Tá? Então, quando essa pessoa, por exemplo, vai contar para alguém sobre esse animal, o que ele vai falar não é a realidade, não é a realidade mesma que ele vai transmitir para essa pessoa, porque essa realidade não está dentro dele. O que ele vai transmitir é a versão que ele processou, a interpretação que ele fez daquela realidade com a qual ele se deparou, daquela realidade que ele conheceu. E, ao fazer essa comunicação para outra pessoa, ele vai acabar dando, claro, um tom pessoal. Vai acabar colocando nessa versão a sua forma de pensar, a sua forma de processar essa ideia. E é isso que ele vai passar para a pessoa, para o seu interlocutor, para aquele que está ouvindo o que ele está contando. E como essa realidade que está dentro dele é uma interpretação pessoal dele, então veja, essa realidade que ele está transmitindo é única, é peculiar, é dele. É aquilo que ele criou. Tem referência com a realidade, pode ser até muito próximo daquela realidade a qual ele está se referindo, mas não vai deixar de ser uma versão dele. Então, quando ele transmite isso, o que sai de sua boca já não é uma verdade absoluta, independente, imutável. O que sai da sua boca é uma versão que ele faz da realidade. E sendo uma versão sua, o que ele acaba transmitindo diz
geralmente muito mais dele mesmo do que da própria realidade a qual ele se refere. Então é por isso que eu afirmo que, no final das contas, comunicação é mais do que compartilhar ideias e conhecimento. Comunicação é compartilhar a si mesmo.